Irmãos, sempre é uma alegria para nós nos reunirmos, amém? Porque quando nós nos reunirmos, nós nos edificamos. Ainda que muitas vezes alguns possam até estar se reunindo para pior. Mas quando a palavra de Deus é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, a nossa direção, então realmente nós reunimos para melhor. Quando a glória é somente do Senhor Jesus, somente de Deus, então nós também nos reunimos para melhor. Por isso nós precisamos estar guardados na palavra de Deus. E só nós vamos estar guardados na palavra de Deus se realmente ela se tornar rema para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos ler a palavra de Deus, mas enquanto até mesmo alguns irmãos estão lendo a palavra de Deus, nós podemos estar prestando atenção em outras coisas. Não é verdade? E hoje há muita dificuldade para nós estarmos lendo e sendo edificados pela palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus está sendo lida e algumas pessoas ficam no celular, vendo joguinho, ou até mesmo vendo Facebook, alguns até mesmo vendo coisas impróprias para qualquer idade. Por isso, tanta esfriez espiritual na nossa geração. Por isso, se o Senhor não trazer novamente um santo temor pelas Escrituras no nosso coração, e quando o irmão esteja lendo a palavra de Deus, o nosso coração se aqueça, ou se agonie para cumprir o propósito de Deus, não vamos conseguir ser edificados na palavra. Ainda que os irmãos possam ser muito ricos na palavra, mas muitas vezes nós não estamos com o coração na palavra. Por isso essa mornidão e essa sequidão da nossa era. Mas não era assim. Por isso nós temos que ter em vista que nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós não estamos lendo qualquer palavra. Esses dias eu ia entrar num lugar e de vez em quando eu uso boné, os irmãos que me conhecem, né? E quando eu fui entrar no lugar, a pessoa me parou: ei, vai ter que tirar o boné para entrar aqui. E quando nós se apresentamos na frente de um juiz, muitos irmãos sabem que nós não podemos entrar de chinelo, nem de bermuda, nem de boné, nem maus vestidos. E nós estamos perante uma autoridade que é uma autoridade humana. Por isso nós temos que ter em vista que mesmo que nós temos essa comunhão tão grande que temos no Senhor Jesus, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós só conseguimos enxergar Ele o que a nossa mente consegue imaginar. Mas Ele sai além de tudo que nós podemos imaginar. Ele é transcendental. A mente humana não consegue enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos prestar muita atenção quando a palavra do Senhor está sendo lida. Ontem mesmo eu conversava com o irmão Edson lá em casa sobre a inerrância da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos mantém no caminho certo. Porque quando nós nos desviamos da palavra de Deus, nós entramos em muitas e muitas heresias. E quantos irmãos durante vários séculos deram a vida para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós hoje. Então hoje, quando nós temos a graça de lermos a Escritura, o nosso coração precisa se alegrar. E nós precisamos nos encher de um santo temor. Eu lembro-me de uma história do irmão Christian Shen, que ele, para ler a Bíblia, ele juntava vários vagalumes. E na época que ele estava vivendo, não podia se ler a Bíblia. Então ele corria no meio de um canavial, botava aqueles vagalumes dentro de um vidro, e com aqueles vagalumes ele lia a palavra de Deus. Nossa, irmão, quanto amor nos falta pela palavra de Deus. Nós não precisamos de vagalumes. Em todos os lugares que nós vamos hoje,
nós temos a palavra de Deus. Mas nós temos dado valor para qualquer tipo de coisa que a nossa imaginação possa imaginar. E temos deixado de lado a palavra de Deus. Porque não temos temor. E não temos reconhecido que é através da palavra de Deus que somos edificados. Muitas vezes os irmãos lêem a palavra de Deus, e a palavra de Deus até mesmo nos fere. E você vê quando a palavra de Deus está falando com algum irmão, e às vezes a gente até pensa, tomara que esse irmão não pense que eu estou dando indireta para ele. Porque hoje, irmãos, a gente pensa muito em não ofender o homem, mas não nos preocupamos em não ofender a Deus. Como dizia um irmão do passado, os homens ofendem a Deus todo dia, mas não querem ser confrontados pela palavra de Deus. Por isso, se algum dia algum irmão falar alguma coisa que não está nas Escrituras, nós podemos livremente levantar a mão e dizer, irmão, isso aí não está na Bíblia. Mas quando os irmãos que se reúnem entre nós, abrem as Escrituras para nos ensinar, nós precisamos nos dobrar e reconhecer que a luz da Escritura, ela mostra qualquer tipo de pecado. Quanto mais nós nos aproximarmos da Escritura, mais nós vamos estar nus perante ela, porque a luz dela brilha em nós e nos mostra o nosso pecado. Amém? É a palavra de Deus, que de uma vez por todas nos foi dada. Amém? E eu creio muito na inerrância bíblica. Como dizia o irmão Carlos da última vez que ele esteve conosco, eu creio até naquelas 4 folhas em branco. Né? Eu creio que até o dispor de todos os livros estão exatamente como o Senhor Jesus quis. Amém? E ontem, estudando, depois um pouco que o irmão Edson foi embora, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais nós vemos quanto o Senhor é glorificado na sua palavra. Que plano tão grandioso Ele nos fez, e que tão grande misericórdia nos encaixou dentro desse plano tão grande. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Judas. Aliás, também acho que esse livro aqui não está antes de Apocalipse por uma coincidência, porque ela está proposta exatamente como deveria estar para nós. Então o livro de Judas antecipa o livro de Apocalipse. Judas verso 1 diz assim: Judas, servo de Deus. Aqui a palavra servo, irmão, se você quiser trocar por escravo, você pode ler comigo, que a tradução mais correta é escravo de Deus. Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Amém? Capítulo 1, verso 3: Amados, quando eu empregava toda a minha diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente por uma fé que de uma vez foi entregue aos santos. Irmãos, Judas aqui,
não é o Iscariotes, você pode ficar tranquilo. Judas, muitos irmãos acreditam, como eu também, ser o irmão do Senhor Jesus Cristo, também irmão de Tiago, que era presbítero em Jerusalém. E Judas aqui, ele agora está combatendo doutrinas estranhas que tinham entrado na igreja. O gnosticismo tinha entrado na igreja e introduzido várias coisas que não vinham da parte do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele dá ênfase que a fé foi de uma vez por todas entregue aos santos. O que Judas está querendo dizer? Toda a revelação de Deus através do Senhor Jesus Cristo já foi entregue. Não precisa de nenhuma acrescentação de nenhum homem. Por isso, que nós temos aqueles 5 pontos do calvinismo, que é muito importante, irmão. Os pontos do calvinismo diz que é somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça e a glória somente a Deus. 5 pontos que todos os irmãos deveriam lembrar. Somente as Escrituras. Então Judas está fechando isso. Somente as Escrituras. Deus não tem mais nenhuma revelação para o homem. Toda a revelação de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Não tem nada de novo. Muitas vezes nós podemos tentar estar indo atrás de novos horizontes, novos projetos, uma nova campanha, um novo estilo de ser crente, um novo estilo de ser cristão. E isso verdadeiramente é um engano do diabo. Nós devemos combater pela nossa fé. Por isso que Judas, ele queria muito falar sobre salvação para os irmãos, mas ele se sentiu impelido pelo Espírito Santo para chamar os irmãos, para exortar os irmãos a batalhar pela fé que de uma vez por todas nos foi entregue. De uma vez por todas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Certas pessoas se introduziam, se entremesclaram entre o povo de Deus. E se nós lembrarmos de 2 Pedro 2, ele também diz que como houve entre os profetas, também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão doutrinas destruidoras. Falsos, e nós vemos muitos falsos na palavra de Deus, que introduzirão dissimuladamente, os quais desde muito foi antecipadamente pronunciado, para a condenação de homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor. Essa palavra libertinagem, irmãos, você pode ligar com imoralidade sexual. Uma das crenças do gnosticismo era que toda a matéria era corrompida. Então o corpo do homem faz parte dessa matéria. Então eles eram espirituais e carnais. A carne não tinha como ser elevada, mas então eles ficavam espirituais e carnais. E eles diziam que o homem se prostituir era normal, porque a carne já está caída, não tem mais jeito para a carne. A carne é matéria, a matéria é o princípio do mal, e isso é gnosticismo. Muitas vezes, muitos irmãos eu vejo pregando gnosticismo, dizendo: não, irmão, a carne é fraca, né? Foi assim que eu fui. E isso, irmão, é uma heresia muito antiga, com mais de 1900 e tantos anos. É a heresia do gnosticismo. E eles também tinham outra heresia que dizia que Jesus, ele era um homem bom, mas eles não enxergavam Jesus como Deus. Por isso que Judas vem combater essas coisas. Judas diz que eles se introduziram simultaneamente e transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus
Cristo. Você vê hoje muitas religiões que aceitam o Senhor Jesus. Se você for ser evangelizado por um testemunha de Jeová, a primeira coisa que ele vai falar para você, vou pregar o evangelho para ti, mas a primeira coisa que eu tenho que falar é que Jesus não é Deus. O que ele está fazendo? Negando o único e soberano Senhor. Então essas coisas que trazem um enfraquecimento espiritual da nossa geração. Porque nós estamos sendo dissimulados. Porque essa libertinagem, irmãos, anda muito perto da igreja de Deus. E é bem mais fácil falar que Deus mudou a sua maneira de tratar com o homem do que dizer que o homem está sendo libertino. Vejo muitos irmãos dizer, hoje a gente não vê muitas operações de Deus, porque o Senhor mudou, eu acho, a sua maneira de agir. Isso é mais fácil do que nós reconhecermos a nossa condição carnal e pedirmos perdão para Deus. Vejo muitos irmãos falar em deixar um legado para os nossos filhos. Irmãos, se o legado que nós estamos vivendo for o que nós deixarmos para os nossos filhos, que legado, hein? Os nossos filhos vão ter. Porque não era assim, irmãos. Eu tive um testemunho dentro de casa que o meu pai me deixou um legado. Por quê? Porque o meu pai acordava às 6 horas da manhã e ia orar. E geralmente ele terminava de orar 10, 10 e meia, 11 horas, muitas vezes meio-dia. Meu pai me deixou um legado de oração. Meu pai me deixou um legado de um homem de Deus, com testemunho, com poder, com sinais, com maravilhas. Meu pai me deixou um legado, irmãos, de vida cristã. E que legado eu vou deixar para meus filhos? Nós não podemos transmitir vida de Deus para os nossos filhos se nós não estamos tendo vida de Deus dentro de nós. E uma das coisas, irmãos, que tem que nos roubar a nossa vida é a libertinagem. É pecados de imoralidade sexual. É tão difícil falar sobre isso, né? Mas hoje nós temos uma janela do inferno nas nossas mãos, que são os nossos celulares. E muitas vezes, a primeira coisa que nós fizemos para os nossos filhos é dar a janela do inferno para os nossos filhos. E às vezes nós nos esquecemos que quando nós tínhamos 13, 14 anos, se alguém nos desse um celular, e com aquele celular nós pudéssemos ver tudo o que nós queríamos, será que nós não iríamos cair com esse celular? Qual é o papel do diabo, irmãos? É facilitar o inferno para as nossas vidas. E ele tem feito isso. Hoje, dentro de um celular, você tem qualquer coisa que você imaginar. Hoje você tem uma janela do inferno dentro do celular. E digo isso, irmãos, porque várias vezes a palavra de Deus está sendo pregada e alguns irmãos estão vendo outras coisas. Alguns até coisas imorais sexualmente. E eu não posso deixar de pregar isso para os irmãos, por quê? Porque a verdade precisa ser pregada, irmãos. E muitos, dissimuladamente, têm introduzindo doutrina de demônios na igreja. E isso prevê tudo aquilo que vai acontecer. Muitas vezes nós queremos estudar o Apocalipse, mas nós nos desqualificamos um livro de apenas um capítulo. Talvez você possa pensar comigo, esse Judas talvez não teria muito assunto. Mas se você ler esse assunto dele, você vai entender que ele é totalmente completo. E desde o irmão mais intelectual até o desprovido de intelectualidade,
ele consegue entender sobre o que Judas está tratando. E Judas diz que muitos têm introduzido essa dissimulação e têm transformado a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. E essa palavra libertinagem traduzida, ela vem do pornos, que vem pornografia, todo pecado de imoralidade sexual. Será que eu e você, irmãos, temos condição de estar refreando a nossa mente e a nossa carne, de podermos estar usando esse aparelho? Não estou dizendo aqui para todos nós hoje, ninguém mais vai ter celular, ainda que seria um bom conselho. Seria um bom conselho, irmão. Porque na época que nós estamos vivendo hoje, de esfriamento espiritual, mornidão espiritual, imoralidade sexual, isso está nas nossas mãos 24 horas por dia. O diabo arrumou um jeito de estar provando eu e você 24 horas por dia. Sabe por quê, Sandro? Que antigamente, vou dizer aí 20 anos atrás, para você ver algo pornográfico, ou você teria que ir numa banca de revista, ir lá perante aquela mulher que estava vendendo a um homem, e passar aquela vergonha de comprar uma revista pornográfica. Daí você imagina, você vai lá e... eu quero uma revista pornográfica. Que vergonha, né, irmãos? Ou talvez ir numa locadora de vídeos e ir lá, eu quero locar um filme pornográfico. Mas hoje, o diabo deu um jeitinho para nós. Ele disse, eu vou facilitar. Porque ele é o Deus da facilitação, né? Eu vou dar um jeitinho. Eu vou colocar isso na mão de todos, inclusive dos crentes. Sabe por quê? Porque o diabo sabe, irmãos, das nossas fraquezas. Então, quando a gente está meio fraco, a gente pega o celular. E será que todos os nossos celulares poderiam ir lá no Google Fotos, né? Clicar aqui e vamos botar as fotos todas que tem aqui no meu celular. E ir passando de uma em uma. Quantos de nós temos crescido espiritualmente a esse ponto de podermos estar usando isso sem sermos contaminados? Isso é a palavra de Deus, irmãos. E é contra isso que Judas está falando. Amém? Pois certos indivíduos se introduziram, não estão fora, irmãos, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único e soberano Senhor. Dois aspectos: imoralidade sexual e negar o senhorio de Cristo. A gente às vezes pensa que aquela pessoa que nega o senhorio de Cristo é aquele que diz eu não aceito o Senhor Jesus. Mas geralmente nós estamos negando o senhorio de Cristo, porque o Senhor Jesus nos deu as diretrizes, e quando nós não fizemos, nós estamos negando o senhorio de Cristo. Amém? Quando você desobedece o Senhor Jesus, você está negando o senhorio de Cristo. Você diz como Judas, ele diz, sendo irmão do Senhor, ele não usou nada disso sobre usurpação. E ele fez questão de deixar na sua carta que ele era um escravo. Se alguém quisesse dizer alguma coisa sobre ele ser irmão do Senhor, ele diz, do Senhor Jesus, eu sou escravo. E do seu irmão, que é Tiago, eu sou irmão. Ele não quis usar isso como usurpação para se engrandecer. E você lembra da parte quando o Senhor Jesus mostra aquela visão para Pedro, daqueles animais imundos, e ele diz, mate e come. O que Pedro diz? Não, Senhor. O que Pedro fez? Negou o único e soberano Senhor. Como o Marcelo leu, nós devemos amar-nos uns aos outros.
Então, quando nós não amamos o nosso irmão que vemos, o que nós estamos fazendo? Negando o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, através dessas coisas que vem a mornidade espiritual. É por isso que nós não conseguimos ter tanta comunhão com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas continua dizendo: quero, pois, vos lembrar, irmãos, que embora já estáis cientes de uma vez por todas que o Senhor, tendo liberado o povo e tirado da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. E há anjos, os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardados em trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele dia. Ele vai continuar a falar sobre essa coisa sexual, porque no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que os filhos de Deus se seduziram pelas filhas dos homens, e os anjos deixaram seu domicílio, ou deixaram os seus estados como anjos, e se deitaram com mulheres humanas. E isso é a degradação da raça humana. Se você ler lá Gênesis, você vai ver que o título é a degradação da raça humana. Amém? Ele continua falando sobre esse aspecto sexual. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, ele continua nesse assunto. Como aqueles, quem são aqueles? Os anjos. Seguindo após outra carne. O que é essa outra carne, irmão? Você se lembra quando a palavra de Deus diz que quando você se casa com a sua esposa, você se torna uma só carne? Esse é um exemplo dessa passagem. E quando você se deita com uma prostituta, você peca contra o seu próprio corpo, porque você está procurando uma outra carne. Assim como os anjos procuraram uma outra carne, muitos homens procuram outra carne. Você, irmão Edson, é uma só carne com a Cris. Porém, quando você peca contra o seu casamento, você procura outra carne, porque o Senhor fez de vocês dois uma só carne. Porém, Judas também vai um pouco mais além disso. Nós podemos ver o aspecto também de uma outra carne, assim como Deus tinha criado os anjos e criado os seres humanos, e os anjos se inflamaram contra as filhas dos homens, assim também Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado principal deles? Era esse pornos, imoralidade sexual. E essa imoralidade sexual era tão grande entre Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu a cidade. Porque quando os anjos chegaram na cidade, os homens se inflamavam pelos anjos, se seduziram pelos anjos, procuraram também uma outra carne. Amém? Assim como homens se seduzem por outros homens, deixam a natureza de Deus, como Deus os criou, e se inflamam contra outros homens. Esse é o pecado de imoralidade sexual. Esse é o pecado que entrou na humanidade. Por isso a degradação da humanidade. Por isso o diabo traz isso nas nossas mãos 24 horas. Está aí na sua mão, está aqui na minha. Por isso você vê hoje tantos homens e mulheres. Uma vez eu conversando com um homem que o seu cachorrinho ficou doente, e ele falava: não, nem que eu gaste 20, 30 mil, mas eu não vou deixar esse cachorro morrer. E é engraçado que
Se você perguntar se ele tem um plano de saúde, se você perguntar se ele leva os filhos periodicamente no médico, se ele cuida da sua saúde, não. Mas para o cachorro, ele tem 20 mil reais para gastar. Você vê a inversão de valores? Outros dizem que morra fulano, mas que meu cachorro não possa morrer. Porque os seres humanos estão inflamados. Porque o pecado sexual, ele é como uma roda, ou como uma bola de neve. Você já viu uma bola de neve? Você começa pequenininho. Você começa vendo uma foto na internet. Aí aquilo vai degradando você. Daí aquela foto já não sustenta mais você. Aí você precisa ver um vídeo. Aí você começa a ver um vídeo. Daí aquele vídeo já não vai mais sustentar você. Aí você começa a ver um vídeo um pouco pior. E vai se piorando. E vai se piorando. Daqui a pouco você vai se pegar vendo vídeos que são até indignos de ser falado aqui. Porque a imoralidade sexual é como uma bola de neve, irmãos. E é só um milagre para o Senhor nos libertar dela. E é isso que traz a monidão espiritual. É isso que faz nós estarmos congelados na fé. É isso que faz nós estarmos dormindo. Só um milagre, irmãos. Diante de tanta riqueza que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos chamou do mundo. Mas o diabo, ele tem investido na humanidade. Você vê que, eu lembro que tinha até um recorte de jornal, quando a primeira mensagem foi mandada, né, no celular da Nokia, a pessoa digitou a mensagem e chegou no outro. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa! E há 20 anos atrás, se nós dissermos que nós íamos ligar para uma pessoa e vier outra pessoa do outro lado, não, isso aí é mentira. Isso nunca vai acontecer, aconteceu. E hoje muitos maridos traem as esposas pelo celular com outras mulheres. É tão difícil falar disso, irmãos, porque isso é a realidade de hoje. Não adianta nós crescermos na palavra. Não adianta nós crescermos em conhecimento. Por isso que o nosso conhecimento não tem gerado fruto. Eu vi um irmão falar, muito sábio a fala daquele irmão. Veio um irmão, um grande teólogo, para ele, começou a debater as coisas com ele, e ele foi respondendo, mas aquilo perturbou o coração dele, e ele falou para esse teólogo: irmão, o irmão está cheio de sabedoria, como o irmão é sábio? Ele falou: irmão, sou humilde perante Deus, com toda essa sabedoria sua, irmão, quantas almas o Senhor levou ao batismo esse ano? Quantos irmãos se batizaram através dessa tua tão grande sabedoria e aceitaram o Senhor Jesus? Então esse irmão se calou e foi embora entristecido. E o irmão falou para ele: começa a pregar o evangelho, irmão, porque o evangelho é simples. Começa a viver apenas o princípio da fé. Amém? Quantas almas, irmãos, nós estamos trazendo ao conhecimento de Cristo? Será que nós estamos sendo endurecidos? E Judas continua dizendo: ora, estes da mesma sorte são sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ora, esses da mesma sorte são sonhadores, alucinados. Eles preferem seguir o sonho de alguma pessoa ou aquilo que ele mesmo sonhou do que a palavra. Por isso Judas pregou aqui somente a palavra. Por isso Calvino deixou os cinco pontos dele, somente as Escrituras. Porque o catolicismo diz que a igreja vem antes da Escritura. Porque a igreja deu a Escritura. Mas daí veio o irmão Lutero e faz as suas 90 e poucas teses, né?
E vem Calvino e nos dá esses 5 pontos que todos nós deveríamos saber de cor, irmãos. Que nós só nos movemos pelas Escrituras, que somente pelo Senhor Jesus Cristo nós temos redenção, que a graça é somente pela graça, não conhecemos nada de Deus se não fosse pela graça, que é somente pela fé, que não vem de nós, mas é um dom gratuito de Deus. Amém? São pontos que nós precisamos lembrar, e muitas vezes nem sabíamos. Por quê? Porque procuramos coisas que não vêm do Senhor Jesus. São estes da mesma sorte, sonhadores alucinados, e não só contaminam a carne. Agora ele vai entrar em outros pontos. Não é só essa degradação da raça humana. Amém? Mas, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aí ele vai dar aquele texto que nós todos conhecemos, né? Que nós só usamos isso, mas esquecemos de todas as outras autoridades superiores. Não só contaminam a carne, mas você vê um processo de pecado, você começa a se contaminar, você começa a não produzir mais, aí agora você se torna um difamador. E não só autoridades superiores, mas também, aqui vai dizer em Judas capítulo 1, verso 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir nenhuma palavra de juízo contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por um instinto natural, como brutos sem razão, até essas coisas corrompem. Ou seja, Judas está falando aqui que muitos nem compreenderam a fé verdadeiramente. Apenas compreendem na sua mente carnal. E até mesmo as coisas pequenas carnalmente que eles compreendem, até estas eles difamam. Você vê, irmãos, como é perigoso. Você vê como é perigoso, irmão. Não estamos brincando de fé. A vida da fé, a vida do Senhor Jesus não é uma brincadeira. Nós estamos tentando ter um testemunho nessa cidade. E o diabo, com todos os seus demônios, se levanta contra o testemunho da cidade. Porque quando você prega alguma coisa que alguns irmãos talvez entenderam só na sua mente carnal, nem compreenderam verdadeiramente a fé, e estes que compreenderam só essas coisas carnais, até estas que como animais compreendem, até estas eles difamam. Ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim, além de profano, ele foi invejoso. Porque o irmão dele deu uma oferta de sacrifício ao Senhor. Mas Caim não quis sacrifício. Tratava as coisas santas como ele tratava as seculares. E talvez aqui Judas está usando o exemplo dele, porque muitos irmãos tratavam as coisas santas como as coisas naturais. Irmão, não trate a nossa reunião como uma reunião do seu trabalho. Não pense que o irmão aqui pode estar falando dele mesmo. Tenha temor santo, irmão. Irmão, quando nós estivermos lendo a Bíblia, você só tem, irmão, escute bem o que eu vou dizer. Você só tem ordem de ler a Bíblia aqui no celular. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, não fique jogando joguinho. Não fique no Facebook nem no WhatsApp.
porque isso é ser profano diante de Deus. Você está profanando a palavra de Deus. Cuidado, irmão. Muito cuidado. A palavra de Deus não é brincadeira. Nós não estamos brincando aqui, irmão. Se você quer brincar, vá para outro lugar. Eu posso dizer até que se você quiser jogar um joguinho, ou ver um Facebookzinho, ou até quando nós estamos falando a palavra, atender o WhatsApp, você está convidado a se retirar. Porque se eu deixar você dessa maneira, não que eu deixar ou não, ou se alguém não vir aqui falar para nós isso, irmãos, o sangue nosso estará sobre os ombros desse irmão. Porque eu e você não vamos poder dizer, não, isso nunca foi falado. Irmão, não seja profano igual Caim. Caim foi profano. E mesmo Deus dando a oportunidade dele se arrepender, no capítulo 4 de Gênesis, Deus chama para ele, Caim, vem cá. Cadê o seu irmão? Não faça igual Caim, irmão. Caim chega para o Senhor e diz, por acaso, Deus, você me botou como guarda do meu irmão? Como que eu vou saber onde está o meu irmão? Deus deu a oportunidade de Caim se retratar. Muitos irmãos dizem, onde é que está a sabedoria de Deus, a onisciência, a onipresença? Se Deus vai perguntar para Caim onde é que estava o irmão dele, se Deus sabia onde estava, que ele tinha matado, por que ele foi perguntar? Foi por causa da misericórdia de Deus. Por isso o Senhor tem sido misericordioso conosco. Ele vem sempre nos alertando, irmão, cuidado, a palavra do Senhor não é uma brincadeira. A palavra do Senhor é uma palavra eterna, irmãos. Tudo passará, mas a minha palavra não passará. Nós não estamos lendo qualquer coisa, nós não estamos falando de nós mesmos. Talvez se eu estivesse contando uma história que aconteceu comigo, você podia estar no WhatsApp, jogando joguinho, vendo foto, fazendo o que você quisesse, não teria nem importância, apenas seria um desrespeito comigo. Mas, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e nós praticamos essas coisas, nós estamos sendo profanos, igual Caim. E você não pode esquecer o que Judas falou lá no começo, um pouquinho mais acima. Irmãos, não se enganem. O Senhor libertou o povo do Egito. Mas ele, o que aconteceu? Castigou aqueles que não creram. Irmãos, o Senhor pode ter te salvado, irmão. O Senhor te salvou. Amém? Aleluia por isso. Mas o irmão pode estar sobre um castigo de Deus, porque o irmão tem sido profano. Amém? E ele vai continuar dizendo, porque muitos prosseguiram o caminho de Caim. E agora outros, e movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que Balaão fazia? Ele negociava a fé. Será que nós conseguimos ver que essa negociação de fé se tornou tanta realidade hoje no meio da cristandade atual? Você pode até dizer que talvez, chutar baixinho, para não ofender ninguém, 50% da cristandade atual tem negociado a fé. E não pense que a gente só negocia a fé por dinheiro. Muitos negociam a fé por poder. Quando entra alguma coisa política aqui, aí nós vamos negociar a fé por poder. Porque ele diz, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual foi a revolta de Corá? Em Números 16. Corá, ele incitava o povo contra Moisés, porque o que ele queria, Corá? Ele queria cargos religiosos. Amém? Então, irmãos, nós vemos quantos exemplos nós temos nesse pequeno livro, de um capítulo só. Estes homens são como rochas submersas.
Esse dia um irmão me perguntou: irmão, o que seria essa rocha submersa? Falei para ele: espera, irmão, eu vou te explicar. Se tem um tempinho, 15 minutinhos, tem. Então eu vou te explicar o que é uma rocha submersa. Você imagina um navio lindo assim, cortando o mar. E de repente, ele olha e aquele mar está lindo, maravilhoso, não tem nada na frente. Mas, irmão, quando esse navio encontra uma rocha submersa e bate, encosta nessa rocha submersa, esse navio vai naufragar. Ou seja, há certos indivíduos que se introduzem no nosso meio, que eles são rochas submersas, passam despercebidos. Você olha lá, aquele irmão não incomoda, não tem nada ali, mas ele é uma rocha submersa. Todos aqueles que se encostam naquele irmão naufragam na fé. Isso são pessoas que são rochas submersas. Interessante, né? Em vossas festas de fraternidade. Oh, irmão, hoje nós estamos numa festa de fraternidade. Que Deus nos livre de sermos rochas submersas. E quando aqueles irmãos estão crescendo na fé, se encostam em nós e naufragam. Que o Senhor nos livre, irmãos. Enquanto se banqueteiam junto convosco, sem qualquer recato, ou seja, na cara de pau, pastores de si mesmo, se apacentam, que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas. Você olha, vai chover, mas não chove. Aquele irmão vai dar fruto, mas não dá. Irmão, você vê aquela nubla, tudo vai chover, glória a Deus, não chove. Ondas bravas do mar, que gospem as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negritude das trevas para sempre. Quando estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas míriades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferam contra ele. São os tais murmuradores. Nada está bom. Veja esse outro. Descontentes. Nunca estão contentes. Nunca está bom. Sempre tem uma coisinha que está incomodando ele. Murmuradores, descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores e movidos por interesses. Vós, porém, amados, glória a Deus, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam. Tem irmãos que creem que ele vai citar Pedro. Guardai-vos no amor de Deus, os quais vos diziam, quer dizer, verso 18: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão. São sensuais e não têm o Espírito. Sabe o que é uma pessoa sensual? Se nós olharmos pela imoralidade sexual, é aquela bolinha de neve, né? Começa, vai, quando está desse tamanho, ele perde o senso crítico. Aí quando você perde o senso crítico, o senso de Deus, você vai ver, por isso que existe hoje a zoofilia, sexo com animais, sexo com árvores, sexo homens com homens, mulheres com mulheres, porque perderam o senso. A palavra sensual quer dizer sem senso, perder o norte,
falando num jargão popular, perderam a centralidade, são como animais irracionais. Isso não está longe de nós, irmãos. São sensuais e não têm o espírito, perderam o senso. São estes os que promovem divisão. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Porque geralmente, quando essas nuvens sem água, quando essas pedras submersas, quando esses murmuradores, caluniadores, descontentes, se esbarram com alguns irmãos, muitos ficam em dúvida. É o que Judas está falando aqui. E nós precisamos nos compadecer daqueles que ficam em dúvida. Compadecei-vos dos que estão em dúvida, salvando-os, arrebatando-vos do fogo. Quanto a outros, sedes também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Outro esclarecimento que eu quero fazer com os irmãos aqui. Você precisa ter compaixão, irmãos, dessas pessoas. Você precisa orar para que Deus possa salvar esses que estão em dúvida. Para que Deus possa trazer para perto de novo esses que estão se equilibrando, tentando se levantar. Porém, você precisa detestar até a roupa manchada pela carne. O que é isso, irmão? Você precisa ter amor. Você precisa ter compaixão. Mas muitas vezes você não pode andar junto. É como aquela pessoa que é viciada em drogas. Ela tem aquela compaixão pelas pessoas que estão viciadas em drogas, mas ela precisa detestar aquela prática. E é isso que Judas está falando aqui. Mas detestai até a roupa manchada pela carne. E assim nós precisamos ser. Detestar o pecado. Lutar, irmãos. Essa luta que nos é proposta. Essa carreira. Por isso que ele diz aqui que ele estava tão interessado, Judas, de falar de uma comum salvação. Mas ele se sentiu obrigado a se corresponder conosco, exortando-nos. Essa palavra exortando-nos aqui, você pode traduzir para agoniando-nos, nos trazer uma agonia santa para batalhar pela fé. É isso que Judas está falando. Nós precisamos batalhar pela fé, que de uma vez por todas nos foi dada. Amém? E hoje é muito difícil, irmãos. Precisamos estar juntos, precisamos andar juntos, precisamos nos admoestar, precisamos orar, precisamos deixar o nosso legado para os nossos filhos, de um homem de oração, de um homem de Deus, de um homem que pratica boas obras, de um homem que teme ao Senhor, e quando a sua palavra está sendo pregada, ele teme e treme diante de Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque hoje é muito difícil, irmãos, viver uma vida espiritual, porque Satanás tem nos cercado de todos os lados, e não brinque com ele. Ele não é qualquer um. Ele tem te enganado, ele tem me enganado. Ele tem feito nós servirmos o nosso Deus verdadeiro, o único e soberano Deus, que é sobre todas as coisas de uma qualquer maneira. Ele tem feito nós não nos importarmos uns com os outros, cada um viver a nossa própria vida. Ele tem pregado dissimulação, murmuração. Ele tem feito muitos irmãos naufragar na fé. E nós estamos lutando contra esse ser, que Judas disse que nem o arcanjo ousou falar para ele qualquer palavra. Então cuidado, irmão. A vida cristã não é uma brincadeira.
Transforme aquilo que você tem recebido de Deus em vidas para Cristo. Comece a trabalhar pelo Senhor, irmãos. Comece a lutar pela fé. Ele exorta, irmãos, eu quero agoniar vocês, irmãos. Trazer uma agonia santa para vocês batalhar por essa fé que de uma vez por todas nos foi entregue. Você precisa se agoniar hoje. O Senhor precisa te trazer calor no coração. Porque nós precisamos estar crescendo para Ele. Mas não de uma maneira mundana, crescendo de uma maneira espiritual. Então, se você precisar vender o seu celular, irmão, e comprar um celular que só atende a ligação, faça isso. Se você não consegue ter um celular sem ver fotos eróticas, filmes pornôs, coisas que não agradam a Deus, venda. Compra um que só atenda a ligação, irmão. Você lembra que o Senhor falou? Que não foi literalmente, né? Mas se tua mão te faz pecar, se o teu braço, o que é? Corta e joga fora. O braço você não pode, mas o celular, irmão, você pode. Se você não consegue entrar num computador sem ter essa imoralidade sexual, venda o computador, irmão. Porque a nossa vida passa, mas a eternidade não. Aqui nós vivemos 70 anos, no máximo 80. E a palavra diz que quando passa dos 70 é infarto e canseira. Mas a vida eterna, irmãos, não passa. Ela é eterna. Nós precisamos considerar essas coisas, irmãos. Se você não consegue ir em certos lugares sem pecar, não vá, irmão. Vai ser bem melhor para você. Porque nós estamos numa luta constante. O diabo, ele anda ao derredor. Ele anda enganando eu e você, irmãos. E a imoralidade sexual, ela é tão terrível, que uma vez um pregador falava, e um pastor escutava a pregação. E no final da pregação, esse pastor que escutava chegou para esse irmão que pregava e disse: irmão, eu preciso me internar, porque eu não consigo vencer a imoralidade sexual. Você não tem um lugar para me internar. Sabe por quê, irmão? Porque o vício da imoralidade sexual é pior que as drogas. Mas o Senhor, Ele é bendito, santo. Ele pode nos curar, irmãos. O Senhor pode nos libertar. O Senhor pode mudar a nossa história, irmãos. O Senhor pode mudar esse coração de pedra que não recebe a palavra por um coração de carne, um coração que ama verdadeiramente os irmãos, porque a palavra diz que se nós não amamos o irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus? Não tem como nós amar a Deus se não amamos os irmãos. Mas o Senhor é poderoso, irmãos, para fazer essa obra tão grande, e é por isso que nós estamos ceando, porque Ele nos dá a oportunidade sempre de nos arrepender. Assim como Ele chamou Caim: vem cá. Se Caim tivesse um coração aquebrantado, ele já vinha chorando: me perdoa, Senhor. Como está o nosso coração nessa noite? Talvez como um coração de Caim. O que foi? O que foi, Deus? Qual é? Cadê o teu irmão? Ainda argumentar: mas como cadê meu irmão? Por acaso você me botou como guarda do meu irmão? Nós temos a chance de nos arrepender, irmãos. O Senhor sempre nos dá uma chance. O Senhor é benigno. Quando você olha para o vinho e para o pão, é a benignidade do Senhor Jesus e a graça dele te alcançando, irmão, dando mais uma oportunidade de nós estarmos nos arrependendo. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como a sua glória, graça e misericórdia duram para sempre. Porque o Senhor sempre está nos chamando. Que o Senhor amoleça o nosso coração. Que nós não tenhamos um coração de pedra. Que o nosso coração seja de carne. Que possa entrar a palavra dEle. E que o inimigo não venha roubar a palavra, irmãos. Isso é muito difícil de falar.
Mas antigamente, há 20, 30 anos atrás, irmãos, os irmãos batiam muito contra o pecado. Era 24 horas. Você ia em qualquer reunião, os irmãos batiam contra o pecado. E o Senhor operava sinais, maravilhas, mudança. Os irmãos eram irmãos de oração, irmãos de palavra. Mas quando Satanás começa a obscurecer a palavra, então os irmãos viram irmãos carnais. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor está nos chamando a um arrependimento. Como Tiago, o irmão de Judas, disse: transformai a vossa alegria em choro. Porque o homem, quando ele enxerga a sua imagem, como ele está diante de Deus, ele precisa se arrepender. Porque verdadeiramente nós temos pecado contra Deus, pecado contra o seu Espírito, pecado contra o Senhor Jesus, pecado contra os irmãos, e não temos crescido porque essas coisas estão no nosso meio. E você pode dizer: eu cresci, irmão. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos crescer mais. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos.